professor Ezequiel. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer, sim, do fundo do coração, o convite e parabenizar a iniciativa da LB de congregar, né, aquelas pessoas que doaram um pouco de si, um pedaço da sua vida, pela existência de uma entidade, de uma associação, neste caso, a Associação de Leitura do Brasil. Eu julgo que esses trabalhos voltados, não é, à memória, à lembrança, vamos dizer, a reunião, não é, de pessoas que, de certa maneira, tocaram a entidade durante 30 anos, né, é uma ideia extremamente oportuna, não é, porque provoca aqueles relances, né, de momentos vividos no passado, né, e recupera, né, traz de volta, ou traz agora no presente, não é, aquilo que foi, não é, e foi de uma determinada forma e não de outra, não é? Então isso é bastante interessante, esse trabalho até de ressignificar uma entidade tão grandiosa como é hoje a Associação de Leitura do Brasil. Assim, ando bastante ocupado, né? E até os meus momentos de escrita estão ficando cada vez menores atualmente, né? Eu estou correndo com muitas pontas de trabalho, mas mesmo assim, aí numa madrugadinha, eu tive a chance de preparar um texto, né, porque eu acho que o momento é um momento solene e eu não poderia deixar de preparar, na verdade, um pouco de escrita, não é, que registra aquilo que a gente pensa, né, e fica para outros lerem aquilo que a gente, no momento, se recordou e teceu, costurou no papel. Eu vou ler em voz alta, e se eu, de certa maneira, me emocionar, eu peço até um pouco de paciência de vocês aí. Sentidos da LB. Sentido, marche. Nos idos de 1978, em ares e tempos pesados de ditadura, desafiamos o sistema implementando o primeiro COLE, que buscava assentar e colar outras preocupações a respeito da realidade educacional brasileira. Apontar para outras visões e concepções de leitura que não fossem a do sentido, marche, ideológico, autoritário e monovalente que os coturnos e as baionetas nos impunham naquele período tão sufocante. Houve uma resposta calorosa dos educadores ao nosso evento, dando a entender que as convicções e as ordens unidas dos quartéis se contrapunham ao desejo por democracia no país. Ia-se desenhando, então, uma outra leitura de realidade, nas retinas de muitos educadores brasileiros. Em 1979, repetimos o COLE, aglutinando mais vozes em torno da insatisfação, do protesto e da denúncia. Reforçava-se naquele ano um horizonte mais nítido de construção de uma sociedade com outras possibilidades de exercício do poder, em direção contrária, antagônica, contraposta ao sentido marche autoritarista. Em 1981, pudemos ver que o movimento social já não mais acompanhava o rumo único imposto pela ditadura,
com seu bater de calcanhares e de continências. Trouxemos Paulo Freire de volta para abrir o terceiro cole em 1981 e nos fazer acompanhar pelo seu modo de conceber a leitura da vida, da palavra e do mundo. Juntando sonhos e esperanças, trabalhando a revelia dos donos do poder, fundamos no mesmo ano a ALB com o objetivo maior de lutar pela democratização da leitura no Brasil. Pré-sentido. De pressentimento, passando pela constatação, caindo na evidência histórica, a leitura, tal qual a cultura e a educação, nunca foi uma preocupação relevante para os donos dos vários e inquistados poderes brasileiros. A drástica paisagem da leitura é reiterada de ano para ano, sem que sejam elaboradas e implantadas políticas, programas, ações sadias ou saneadoras em direção a uma mudança que nos leve a chegar a um outro patamar. O patamar onde a leitura seja, igual à educação, um direito e uma prática essencial ao exercício da cidadania. A razão de ser da ALB, um dos porquês dela se manter de pé, é o descaso das autoridades na direção de um povo culto, capaz, crítico. Talvez seja por isso mesmo que em 30 anos de existência, a ALB, mesmo produzindo e tendo produzido trabalhos importantíssimos para novos rumos de ciência nacional, jamais foi convocada, em termos de voz e vez, para somar contribuições que conduzissem às práticas de leitura, fosse onde fosse, para um patamar mais digno, condizente e edificante. Práticas de leitura crítica, capazes de pôr abaixo, de espatifar o entulho arcaico, corrupto e patrimonialista que o Estado brasileiro abriga. Pré-sentido, pressentimento de que a ALB terá vida longa, longuíssima, até que a grande maioria da população brasileira, possuindo uma outra mirada de e outra mirada para a sua capacidade leitora, possa dar o devido sentido, por exemplo, ao abraço de Lula em Paulo Maluf e o que isso significa em termos de conchavo, atraso, círculo vicioso e avacalhado. Por exemplo, a defesa do bicheiro e ladrão Carlinhos Cachoeira pelo seu advogado, ex-ministro da Justiça do Brasil, Márcio Tomás Bastos. Sem dúvida, é preciso ler criticamente a realidade da despolítica brasileira, os pré-sentidos e os pressentimentos do que ainda está por vir, caso os cenários não forem outros. Sentindo o sentido. Numa sociedade como a nossa, onde o espírito do associativismo e da solidariedade nunca foi lá uma coisa muito forte, o aniversário de 30 anos de uma entidade pode ser tomado como um fenômeno raro, que se distancia dos padrões de existência e sobrevivência das associações aqui nascidas por vontade da sociedade civil. Para entender a ossatura, a envergadura e a altivez da ALB, para sentir o seu sentido, é preciso buscar nos membros das suas diretorias, de 1981 até hoje, um treco por dentro, uma força bruta, um ímpeto combativo e construtivo na direção da continuidade de um projeto e na fantasia de, pela formação de leitores inteligentes, colocar a nossa sociedade no patamar da justiça social, do bem comum, da felicidade que pode resultar da distribuição equitativa da riqueza. A marca registrada da ALB, talvez o seu motor e a sua energia, sempre foi e continua sendo, e oxalá continue sempre sendo, o seu desatrelamento dos governos e das administrações públicas
dos interesses menores de politiqueiros, do famoso e falso discurso de proteção dos trabalhadores e oprimidos desta terra. Todas as diretorias souberam honrar o parágrafo único do artigo 1º dos seus estatutos. É vedado aos associados, bem como aos membros da administração, a utilização do nome da ALB para atividades religiosas, político-partidárias e quaisquer outras estranhas aos seus objetivos sociais. Assim, as equipes de pessoas que formaram as diferentes diretorias, amorosamente deram muito de si, pressentiram, sentiram, cheiraram e degustaram as dificuldades do dia a dia de uma entidade que sempre andou sobre suas próprias pernas, que nunca abriu as pernas e que, pela sua ação séria e transformadora, estende os seus braços e todo o seu corpo para leituras que sejam alternativas àquela que autoritariamente ou comercialmente, pelo viés único do mercado, desejam o conformismo, a subserviência ou a reprodução da incultura da nossa população. Sentimento e sentido. Hilário já se foi, B.T. Elizabeth já se foi, Milton já se foi, Bartolomeu já se foi. Outros cujos nomes me escapam não se foram, mas simplesmente se afastaram ou foram obrigados a partir pelas circunstâncias, tomaram outros caminhos para outras semeaduras. Por mais que se deseje individualizar ou endeusar ou totemizar as conquistas da ALB nesta ou naquela pessoa, neste ou naquele presidente, num ou noutro pesquisador, fenômeno que tem as suas raízes na visão ainda arraigada de se esculpir heróis e vilões para os fatos e fios da história, o meu sentimento e sentido é o de que a Associação de Leitura do Brasil é uma realização de muitas cabeças, muitos braços, muitas mãos que, ou no terreno da cooperação, ou no quintal de muitas brigas, ou na esfera de vários desentendimentos, ou mesmo inimizades duradouras, cresceu, ganhou cara e corpo e se robusteceu ao longo da sua existência. Cada qual, do seu jeito, ao seu modo, quinhãozão ou quinhãozinho, somaram em favor da história da ALB, dando-lhe resistência no tempo, tradição, identidade e, mais do que tudo, a dignidade de uma cidadela ou uma fortaleza de pessoas que pensam, lutam pela causa e pelas coisas da leitura no Brasil. E esse meu sentimento e sentido, fortalecido a cada cole, a cada novo jovem integrante da ALB, a cada publicação editada, a cada novo leitor que se conquista, é expresso num poema de Guimarães Rosa, com o qual finalizo a minha intervenção nesta mesa, e que saúda, com o mais puro sentimento de prazer, entusiasmo renovado e alegria, esses 30 anos da ALB. Alongo-me. O rio nasce toda a vida. Dá-se ao mar a alma vivida. A água amadurecida, a face ida. O rio sempre renasce. A morte é vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Ezequiel. Principalmente por toda a emoção e vibração que a gente fica sentindo aqui quando você fala dessa vida tanta.